5 pilares da vida saudável. A gente tem a alimentação, hidratação, exercício físico, sono, que é muito importante, você falou aí no início, e esse aqui também é muito importante, que é a saúde psíquica, né? A saúde emocional, saúde psicológica, que se não tá boa, atrapalha todos os outros. Olá pessoal, eu sou André Coalho. Eu sou a Gabi Zaleski. E sejam muito bem-vindos ao UnineCast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso. Muito bem. Sempre humanizando. Sempre. A gente não pode esquecer. Nunca. Por trás de um CNPJ, tem sempre um CPF. A gente tem que cuidar dessa pessoa. E hoje a gente vai falar muito sobre como cuidar, né? Como cuidar do CPF. Como a gente sempre cuida do nosso corpo, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do projeto. A gente se cuidar, dar o exemplo também. E ajudar as pessoas a encontrar o caminho. E é o momento que a gente está na nossa vida, né, amor? Porque quando a gente percebeu que a gente precisava, para evoluir para um próximo nível profissionalmente, realmente a gente precisava cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa saúde. Senão não vai. Não. Não passa para o próximo. Exatamente. E hoje é o episódio número... Hoje é o episódio número 54. Uhum. Uau. O tema de hoje é o episódio 9, na verdade. Hoje... É 54. É o número 9. Demorei para entender. É o nosso número. Hoje vamos falar sobre um tema muito, muito, muito importante, que é a nutrição. E aí a gente vai entrar em detalhes aqui com a nossa especialista. Uhum. E especificamente nutrição funcional. Vamos lá então, apresentar a nossa convidada de hoje, Eluzi Carneiro, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ela nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, é formada em nutrição e tem pós-graduação em nutrição funcional e esportiva e também em fitoterapia funcional. Hoje ela atua como nutricionista e também é empresária. Elo, seja muito bem-vinda! Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho mais sobre saúde e nutrição, e fico muito honrada com o convite. Vamos seguir em frente aí falando para o pessoal como se cuidar, né? O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem sempre que ser dito, é verdade, né? A gente não pode cansar, né? Não pode desistir, a gente tem que continuar falando sempre. Jamais. A gente estava conversando um pouquinho no bastidor, né, Elo? A nosso momento é isso, a gente voltou a se cuidar, voltou a cuidar da alimentação, só que a gente ainda sofre processos, então até o ajuste do que comer, né, do que é nutritivo, do que precisa ser tirado, do que é inflamatório. E aí também quero falar no episódio de hoje sobre sono, que é muito importante. Então, como é que, assim, qual que é o primeiro passo? Por onde que as pessoas começam? Elas vão conversar com você? Elas buscam por algum motivo pontual? Quando eu comecei aqui a nossa conversa falando que o óbvio tem que ser dito, muitas vezes a gente em rede social, que é nutricionista, a gente fala, não vou dizer que o pessoal tem que comer fruta, todo mundo sabe. Eu tive um bloqueio muito grande para começar os atendimentos em consultório, porque eu não conseguia entender como que podia cobrar as pessoas para ensinar que tinha que comer fruta, vegetais e tudo mais. Mas o que acontece? Com o passar dos anos e a evolução e a industrialização e a correria e a saída das mulheres de casa para o mercado de trabalho, a gente foi se afastando muito do nosso natural. Então, e claro, todo esse apelo que a indústria tem, né? Você vê lá apelos que o produto parece ser saudável, mas você vai ver os ingredientes, é uma bomba de calorias, é uma bomba de industrializados ali, mexendo, junto, tudo dentro ali daquele alimento. E as pessoas foram se afastando, e aí quando você me diz, né, Gabi, a gente está começando a se cuidar, mas é difícil, porque a gente também tem que lembrar que existe um padrão
um padrão familiar, um ambiente que você cresceu num ambiente, André cresceu no outro, vocês vieram de ambientes diferentes e vão construir um núcleo ali, né, o ambiente de vocês. Então, a primeira coisa, né, por onde começar, né, pelo teu ambiente, porque muitas vezes as pessoas ficam buscando a dieta perfeita, a dieta ideal, é a low carb, é anti-inflamatória, é a paleo, e a pessoa nunca organizou a sua dieta perfeita, né, a sua rotina, porque ficou, né, vou fazer essa dieta, aí faz uma dietinha lá, não aguenta muito tempo, porque essa dieta não é sustentável para ela, não entra a sua cultura, não entra a gente também fala, né, da alimentação idônea. O que é idônea? É aquela que te traz memórias, que te traz prazer. Então, às vezes, tem coisas que você tinha na sua infância, aprendeu a comer, por exemplo, aqui, eu estou no Brasil, né, que é um país super diversificado, então, lá no Nordeste eles comem cuscuz, aqui no Sul ninguém sabe o que é cuscuz, come pão, né, então a gente tem que também pensar nisso, e o que a gente vê hoje no mercado e nas redes sociais é um pouco do terrorismo nutricional, né? Então você fica perdido, porque não pode comer ovo, não pode comer leite, não pode comer isso que inflama, né? Não pode. E a alimentação anti-inflamatória, Gabi, que você comentou, ela nada mais é do que você ter uma alimentação com alimentos mais naturais e menos inflamatórios. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para desinflamar é parar de inflamar. A primeira coisa que você tem que fazer para emagrecer é parar de engordar. Então, quando as pessoas falam, qual é a melhor dieta para emagrecer? A primeira, aquela que você faz. Né? Ela tem que ter uma base saudável, ela tem que ser nutritiva, mas você tem que ter, claro, conhecimento de nutrição, por isso que é importante um programa como o de vocês trazer profissionais, né, porque nesse tema de alimentação, nutrição e dietas a gente vê muita desinformação e informação também, né, então tem que ser uma informação vinda de profissional também, um profissional que estuda, que está, né, dentro da área do terrorismo mesmo, nutricional. Por que eu falo isso? Porque eu atendo várias classes, eu atendo pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm várias possibilidades e atendo pessoas carentes também. Eu faço trabalho voluntário dentro da nutrição e são realidades totalmente diferentes, né? E uma pessoa pode ser saudável comendo, sim, alimentos como que tenham trigo, que tenham leite e derivados, se individualmente aqueles alimentos não fazem mal para ela. Então a gente tem que levantar essa bandeira assim da nutrição. O que é uma alimentação saudável anti-inflamatória? É aquela que a gente tem mais alimentos naturais e menos industrializados e processados. Uma alimentação mais à base de frutas, vegetais, cereais integrais, comer comida, alimentos que vêm da natureza para o nosso prato, e menos abrir as embalagens e os pacotes, né? E aí das embalagens e dos pacotes a gente tem duas classes, né, que são aqueles que são processados e os ultraprocessados. Então, os ultraprocessados são os alimentos que a gente tem que evitar ao máximo. Eles serem, assim, eventualidades, não está no nosso dia a dia. Quem são eles? São aqueles alimentos industrializados que têm conservantes, corantes, acidulantes, produtos químicos para conservar ou dar sabor para o alimento. Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. O iogurte. A gente tem aquele iogurte natural, que é um alimento praticamente natural. Tem aquele iogurte que hoje a gente tem marcas que só colocam a fruta, que adoçam naturalmente, então ele é minimamente processado ou processado, né? Aquele iogurte natural é o minimamente processado, né? Ele vai lá na embalagenzinha só o leite e o fermento para o lactobacilos. O produto que é processado, ele vai a fruta, só que ele não tem corante artificial, sabor artificial de morango. Agora, aquele iogurte que tem o sabor de morango artificial,
o conservante, o aroma artificial, e não tem nada de morango praticamente, esse é um ultraprocessado. Então, por isso que é muito importante a gente entender sobre nutrição, aprender a ler os alimentos, os rótulos e tudo mais. Acho que você quer me perguntar alguma coisa. E como é que a gente identifica isso? Eu imagino assim, ó, quando eu tô lá no mercado, como é que eu, leiga, vou saber? Eu olho no rótulo e o que eu vejo para saber se é ultraprocessado? Você vai precisar ler os ingredientes. Então, a rotulagem, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem algumas coisas que são diferentes, mas os ingredientes é obrigatório ter, né? Aqui no Brasil, a legislação, e acredito que aí também, né? Os ingredientes, eles estão dispostos do maior alimento que tem naquele produto. Então, por exemplo, a gente tem aqui um achocolatado que é muito famoso, que as crianças tomam desde pequenininha, que diz que dá energia, que dá vitaminas e minerais, mas a gente não precisa tomar achocolatado para ter vitaminas e minerais, a gente precisa comer frutas e vegetais. Então, quando você vai ler o rótulo daquele achocolatado, o primeiro ingrediente é açúcar. Depois tem cacau, aí tem as vitaminas e minerais que não tem necessidade de você tomar um achocolatado daquele. Ah, não vou dar achocolatado para o meu filho. A gente tem outras alternativas. Como eu falei, hoje o mercado teve que se agilizar porque as pessoas estão ganhando conhecimento. Então, quando você me pergunta, Eluz, o que eu faço? Começa a se envolver com nutrição, a entender sobre alimentação. Gabi, esse é um assunto muito importante que a gente não tem nas escolas, educação nutricional. E quando a pessoa fala assim, eu estou fazendo uma reeducação nutricional, não tá, porque ninguém foi educado nutricionalmente. Às vezes até você foi, a sua mãe já estudava nutrição, já entendia, né? Então a gente vê assim, às vezes pega um paciente que a mãe era macrobiótica, a mãe era vegana, então ele já tinha esse cuidado, né? Mas de fato a gente não tem, né, essa orientação na escola de uma forma legal, né? Tem lá, estuda pirâmide e tal, mas não de uma forma consciente, né? Então hoje até trouxe, você me perguntou no início, aí Luz, o que a pessoa faz, né, quando te procura? O que a gente tem que fazer para começar a melhorar? Porque parece muito difícil quando a gente vem um nutricionista e começa, né, confunde, mas nem todo mundo precisa tirar leite, porque não é inflamatório para todo mundo. E aí? Mas eu ouvi o outro falar que sim. Então o que você precisa saber? Você precisa entender da sua nutrição. Poxa, eu não estou legal, estou tendo muita enxaqueca. Onde está a enxaqueca? Quais hábitos eu estou fazendo que talvez é a causa da minha enxaqueca? Então, quando você toma uma medicação para enxaqueca, Gabi, o que você está fazendo? Você está amenizando o sintoma e não tratando a causa. Né? Eu atendi esses dias uma paciente que o médico passou omeprazol para o refluxo. Falei, tudo bem, você vai fazer ali 30 dias, o que o médico mandou, mas e aí, depois dos 30 dias? Qual é a causa desse refluxo? Então, vamos procurar saber? Vamos procurar saber? Era o estresse dela. Eu falei, então, antes de pensar em só tratar com medicação, você vai ter que dar um jeito de diminuir os impactos do estresse na tua vida. Porque o refluxo, ele vai atrapalhar em tudo. Ela vai ter que cortar alguns alimentos, ela vai ter que cuidar da alimentação à noite. Então, a gente tem que entender o porquê está acontecendo aquele refluxo para tratar a causa ou tentar amenizar. Tem momentos que a gente não consegue tratar só com mudanças, tem que entrar as intervenções medicamentosas mesmo, mas aí é o último caminho, porque antes, né, do medicamento a gente tem o alimento, depois do alimento a gente tem o suplemento, que ajuda bastante, então ele não é antes do alimento, o alimento é sempre em primeiro lugar, o alimento e o estilo de vida. Por isso que eu trouxe hoje para nós, eu dei como uma sugestão que a gente falasse dos 5 pilares da vida saudável. Os 5 estão sempre perfeitos numa pessoa saudável? Não, né? Porque a gente tem, às vezes, né? Quais são os 5, para depois a gente falar por que nem sempre está tudo perfeito, mas a gente está no melhor de todos eles, né? A gente tem a alimentação, hidratação, exercício físico, sono, que é muito importante, você falou aí no início, e esse aqui também é muito importante, que é a saúde psíquica, né, a saúde emocional, saúde psicológica, que
se não tá boa, atrapalha todos os outros, Verdade. né? Se você também não faz exercício físico, você tem dor, você tem mais fome. Se você não dorme bem, você tem mais fome no dia seguinte, você fica mais compulsivo. Se você não tem uma boa hidratação, você não tem energia, você não tem os nutrientes sendo encaminhados de uma forma saudável e efetiva para os seus órgãos, você não tem um metabolismo mais acelerado, que a água é um dos principais termogênicos que a gente tem, e aí o povo toca a cafeína para dentro e esquece de tomar água. Ou, Gabi, olha só que eu escuto, André, em consultório. Eu não tomo água porque tem que levantar para fazer xixi. Então, e a gente tá rindo, mas é muito comum as pessoas falarem isso, né? Eu não como vegetais porque estraga na minha geladeira. Eu falo, criatura, estraga porque você não faz. Então, o que acontece? A gente se afastou muito da alimentação natural. E olha só que interessante, André. Por que a gente admira um senhorzinho de 80 anos que está fazendo uma meia maratona, come saudável? Porque isso está perto da nossa essência. A gente admira pessoas que se cuidam, né? As blogueiras fitness, a sessentona que está sarada e come saudável. A gente quer saber o que essas pessoas fazem, a gente quer copiar esse estilo de vida, porque a gente também quer, né, tá naquela forma, porque isso é a nossa essência, é o nosso natural. Estar acima do peso, estar comendo errado, não faz parte da nossa natureza, faz parte do que é comum hoje dentro de um ambiente que a gente está crescendo e criando dentro de casa. E eu pergunto para vocês, né, como é que está o ambiente, né? Como a gente falou, vocês juntaram o André, que vem com um monte de informações da família sobre alimentação, estilo de vida, com a Gabi, e vão formar um ambiente. Nesse ambiente tem uma criança crescendo, né? E que ambiente que vocês estão oferecendo para essa criança também, com hábitos de alimentação? Então, eu já peguei paciente, Gabi, que fala assim para mim, Eluze, a gente espera as pessoas, as crianças ir dormir para a gente pegar o carro e ir lá no McDonald's, comer escondido deles. Eu falo, eles sabem que vocês estão comendo, porque as crianças observam, né? Então, eu pego muitos pacientes com ansiedade, né, que comem ansiosamente, e aí a gente vai resgatar lá na infância. Eu falei, a tua mãe, como que ela era? Ela também era ansiosa? Minha mãe também era ansiosa. Então, a gente tem que entender que não é só uma dieta perfeita que a gente tem que fazer. A gente vem com o exemplo de pai, de mãe, com ensinamentos, com tudo que a gente aprendeu ou não aprendeu. Então, nós, como adultos agora, a gente tomar as rédeas da nossa vida, da nossa alimentação, e sem querer, assim, perfeição e sem querer fazer o máximo, buscar aos poucos ir fazendo as mudanças, porque quando a gente muda muito radicalmente, a gente não aguenta muito tempo, e aí a gente não consegue criar o hábito, realmente fazer daquele hábito uma rotina, porque fica muito intenso, né? Vocês, por exemplo, estou dando muito exemplo de vocês têm filhos, estão num país diferente, isso deve pegar muito o emocional também, né? Então, numa cultura diferente, vocês devem, eu já morei nos Estados Unidos também, e eu tinha muita saudade de coisas que a gente não come aí, que aqui tinham com facilidade, as frutas, por exemplo. É dificílimo, né, a gente encontrar frutas gostosas como aqui no Brasil. A gente está numa região, a Flórida é mais fácil, né, porque o acesso à temperatura é mais fácil, mas a gente está na Carolina do Norte. Eu acho que a única fruta, assim, que eu não encontro com facilidade, um sabor gostoso, é mamão. Mamão é que você pode comprar em qualquer época do ano, é sempre muito ruim. Muito ruim. Sempre vem doente, né? Doente, mofado, ou verde, é muito ruim. Agora, ele é uma... Pode falar, Elu. Pode falar. Não, pode falar. Você tocou num assunto, essa questão da cultura, a parte alimentar. O que pega pra gente, assim, com o filho e pra quem é expatriado, né? O Nicola tem uma forma de alimentação na escola. E eu tenho que dizer, assim, que aquilo não é alimentação. Ele come só, que não tem nada nutricional. Não tem absolutamente nada nutricional. E então eu fico apreensiva. No começo eu ficava assim, apreensiva, tipo, meu Deus, eu não acredito que ele tá comendo isso. Esses dias eu cheguei lá, eles estavam dando
no Brasil eles conhecem como geladinho, né, que vem num saquinho, era azul. E ele tava com a língua azul. Sabe quando dá uma sensação assim, eu nunca dei isso pro meu filho. E ele, sabe, e ele tá provando na escola. Mas você pode falar que não. Eu sei, Precisa mas como é fazer que eu isso? vou falar? Aí eu fico pensando, Elô, como é que eu vou falar não dei isso pra ele? E ele vai olhar 7, 8 que aí amiguinhos tem aí, comendo, e ele não vai comer. Então, assim, eu também não quero criar na cabecinha dele, eu acho que isso é a importância dos pais, em não dizer sempre não pra criança. Porque senão vai chegar no momento que aquilo vai estourar, e ela vai querer compulsivamente comer o que ela foi bloqueada. Então, o que eu tenho feito pra amenizar essa situação? A gente faz um bom café da manhã. Então, o café da manhã é sempre nutritivo, sempre com frutas, ele adora comer fruta. Aí ele vai pra escola, aí ele tem o almoço, o snack da tarde, que é sempre uma bolacha, uma coisa horrorosa. E quando ele chega em casa 4 e pouco da tarde, ele almoça. Então é meio que um almojanta. Então eu sempre consigo dar uma comida mais reforçada pra ele, com valor nutricional. A gente trocou o arroz pela quinoa, porque a gente percebe que é mais nutricional. E aí, antes de dormir, ele come mais uma fruta. Então, é difícil essa parte da cultura do que a gente não pode... A gente escolhe, né, o que a gente come ou não na rua. A gente dá preferência sempre para levar comida para o trabalho, a gente acaba comendo comida de casa. São raras vezes, são exceções mesmo, que a gente come fora. Mas para a criança é um pouco mais difícil, devido a essa questão da escola. Eu acredito que você está muito certa, né, porque assim, a gente também tem o convívio social lá dele, é muito complicado. Eu tive um paciente que eu atendi que eu não tinha entendido que a escola tinha que comer na escola, e ele dizia que ele não conseguia comer na escola porque era uma coisa que ele não estava adaptado. Aí eu fiz um cardápio para ele, e aí o que estava acontecendo? A nutricionista daqui me chamou e disse, ó, ele tá ficando sozinho no recreio, porque ele tá se isolando para comer dos outros. Então, o que você tem que fazer é realmente blindar o seu filho em casa, né, com uma boa alimentação, a alimentação ser nutritiva, e você fazer o trabalho, aquele de educação nutricional que eu disse que a gente não recebe, né, explicar para ele, filho, a comidinha da escola, ela não é muito nutritiva, explicar que aquele azul é um corante, que não faz muito bem para a saúde, que é para consumir só de vez em quando, e se ele não tiver vontade, não consumir, e ensinando com uma leveza, né, sem esse negócio de terrorismo mesmo, né, porque o que ele vai se lembrar da base em casa, né, a base saudável, você ensinar o que é saudável, o que não é, e que não é proibido não comer coisas que não são saudáveis e nutritivas, porque elas entram, né, por exemplo, na escolinha dele entra como as refeições. Então você pode explicar para ele de uma forma bem natural mesmo, né, que se você não acha a comidinha da escola, né, tão saudável, que em casa é importante que ele realmente reforce, por isso que a mamãe faz essa comidinha para você, porque tem que ter frutinha, e talvez trabalhar nas escolas, né, talvez com um grupo de mães, não sei como que é aí, mas aqui no Brasil já evoluímos muito. Hoje é proibido aquelas cantinas que a gente tinha, tem nutricionista nas escolas. Então, apesar de ter algumas coisas que a gente vê que ainda assim a gente acha que, né, tem pastel, hambúrguer, mas eles fazem isso às vezes num dia só da semana, e é ok, né? Eu também atendi uma paciente, ela está com 16 anos, foi para ir para os Estados Unidos também, numa escola de balé, se não me engano foi Califórnia, e aí ela começou a me dizer, né, que eles comiam hambúrguer e batata frita de almoço, e era assim, era só junk food e só lanches. E eu falei, meu Deus, mas vocês são atletas, vocês estão 4 horas, eles treinam 4 horas de manhã e mais 6 horas à noite, à tarde, e não tinha aquela preocupação de dar uma alimentação que desse, né, o respaldo para eles treinarem. Então ela tinha dor de cabeça, hipoglicemia no meio da tarde, e não tinha o que fazer, porque era o que ela tinha, né? Então eu falei, então no almoço você come o que eles oferecem, porque a gente não tem muita alternativa, e nas refeições que você pode, por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente tem que olhar para a rotina
individual e ver o que é possível fazer de melhor, né? E dentro do que não dá para fazer de melhor, controlar as quantidades também, né? Hidratar. Então é buscar isso, mas eu acho que você está no caminho certo. Elô, O André busca bastante informação sobre isso, né? Eu gostaria de fazer aqui, traçar um paralelo entre os 5 pilares, né, da qualidade de vida que você falou. Eu entendo cada um como um elo da mesma corrente, certo? A corrente chamada qualidade de vida. E eu vou fazer um paralelo aqui com a família, com famílias, né? Marido, esposa, filhos, também. Cada um elo de uma mesma corrente, que é a família, certo? Você como profissional e já com bastante experiência nisso, o que você recomenda, ou como que seria, assim, a resposta de $1 milhão sobre como que a mãe, que cozinha em casa, por exemplo, né, que prepara a comida daquela família, ela consegue... você falou no começo que a gente tem que, o mais individualmente possível, você consegue, às vezes, entregar o melhor para cada um, certo? Como uma mãe que cozinha, e aí ela cozinha para o marido de outra família, de outra história, que tem uma outra tipo, tem uma saúde específica, ela tem outra, que ótimo, um filho tem outro, o outro filho tem outra necessidade, e com essa questão da vida corrida, de você, às vezes, é uma bênção já você conseguir fazer comida em casa, né? E uma mãe que trabalha e tal. Como conseguir, de que maneira conseguir chegar no perfeito? Não existe, mas o ideal, como tratar. Para a mãe não ficar fazendo 30 pratos por dia. A mãe não ficar doida, né? Fazer um já é difícil, Tá. né? Uma refeição legal já é difícil. Aí só que você tá tratando todos do mesmo jeito, né? Com a mesma comida. Como? O que a gente tem que entender é que necessidades nutricionais é igual para todo mundo, para uma criança e para um adulto. Todos nós precisamos de nutrientes. Quais são os nutrientes que a gente tem, né? Carboidratos, proteínas e gorduras, que são os macronutrientes, nutrientes que a gente precisa consumir em gramas, em quantidade maior. E nós temos os micronutrientes, vitaminas, minerais. Alguns autores consideram fibra como um nutriente, outros também incluem a água dentro disso. Então essa é a base, né? Nutrição para todos. Então a alimentação familiar, ela pode ser igual. O que pode acontecer, André, nessa situação que você está falando, é a questão de gosto. Não gosto, nunca comi isso. Então, o que eu vejo muitas vezes na família, né? Quando junto o marido e a mulher. A esposa, a mulher, ela tem ali uma família que já comia verduras, vegetais, alimentos naturais, não era muito de guloseimas, ela trouxe essa mesma informação. E o homem, eu estou dando um exemplo, tá, que acontece, e o homem veio de uma família que todo mundo come um monte de porcaria, não tem verdura, não tem vegetal, nunca comeu uma fruta na vida, e aí fica muito complicado também juntar esse aqui. Para ter uma vida saudável, um ambiente saudável, este marido vai ter que começar a trabalhar a consciência de bons hábitos, né? De começar a experimentar os alimentos, porque realmente fica muito difícil ela preparar um tipo de alimento para ela e um tipo de alimento para ele. Mas a alimentação da família é a mesma. Todo mundo precisa comer vegetais, cereais, que no caso de vocês escolheram, por exemplo, quinoa, mas quanto mais variada a alimentação, melhor ainda. Pão pode ser para todo mundo. O que eu falo de individualização é, às vezes, algum tipo de alimento que faz mal para você. Por exemplo, você tem intolerância à lactose, você é celíaco, você não pode comer trigo, né? Então, você sente quando eu tiro o trigo, mas se a gente tirar o trigo, por exemplo, né? A família inteira pode continuar comendo igual, porque coloca pão sem glúten. Porque o trigo, na verdade, é só pão. O resto todo não tem trigo, né? Então, macarrão tem batata, arroz, quinoa, vegetais, frutas, frango, carne, peixe, ovos, tudo isso não tem trigo. Então, é só o pão.
Então você troca, por exemplo, se tem uma pessoa que é celíaco é aquela pessoa que não pode nem encostar no glúten, que faz mal para a vida dela e pode ser letal, pode levar à morte se ela tiver contato. Então essa família ela vai ter que se enquadrar, porque ela não pode contaminar o ambiente que essa pessoa está. Mas se assim, é só uma pessoa que não se sente bem com leite e derivados também, tem muita gente que não consigo tomar, a minha família inteira ninguém consegue, eu tomo, passo mal, fico arrotando, é um negócio que me faz mal, minha mãe tem alergia à proteína do leite, coça o ouvido, então são duas coisas diferentes, a intolerância à lactose são problemas digestivos, você não digere aquela lactose, fica, né, tem diarreia, ou vomita, ou prisão de ventre, e a alergia à proteína do leite é mais sintomas de alergia mesmo, de coceira, de pigarro. Então, cada um precisa entender de si. Então, como é que faz no ambiente lá da casa dos meus pais, que minha mãe não pode consumir leite e meu pai pode? Ela tem um leite específico para ela, o leite de cabra que ela usa. Mas eles comem no café da manhã o pãozinho igual, a manteiguinha igual, o café, cada um toma o seu leite e uma fruta. Então, isso aqui, a criança, o pai e a mãe, todo mundo pode fazer igual. No almoço, vegetais, uma carninha, um arroz e feijão. Todo mundo come igual, né? Visto que aí só não vai comer igual quem tem, por exemplo, um problema com o feijão, né? O feijão me faz mal, muito difícil. Quem tem gás com feijão, aí é outra coisa também, é um tratamento que a gente faz para melhorar essa fermentação do feijão. À tarde, o que vão comer? Dá para fazer uma panquequinha, então todo mundo pode entrar ali. A individualização é muito mais na questão de alimentos que você tem, ou intolerâncias, ou alergias, e não que você não goste, porque o não gostar é uma questão de educação nutricional, de consciência, isso aí. E aí, André, eu acho que realmente fica muito difícil, eu vejo isso muito acontecer, né? Com uma mãe que quer se cuidar, ou um marido que quer se cuidar, mas o cônjuge não quer continuar comendo só macarrão com carne moída. E a mulher quer lá fazer os vegetais e ninguém quer comer. Então ela tem que fazer para ela a salada e fazer o macarrão para o filho e para o marido que não querem. Ou no jantar, por exemplo, que a gente sempre, né, o jantar ele é pré-sono. O sono, a gente falou, é muito importante porque é um momento de reparação e renovação. Então, se você dá nutrientes, que é o que a gente sugere para as pessoas, né? Coloca uns vegetais, faz uma dieta meio do Mediterrâneo, com um peixinho, vegetais, ou faz até um lanche, mas bota um alface, um tomate ali dentro, uma proteína, com um atum ou um frango desfiado, né? Mas aquela mãe ou aquele pai quer se cuidar, aquele marido quer se cuidar, e o outro quer pedir iFood, né? Então fica bem difícil mesmo, fica um negócio meio repartido, e aí o casal, a família tem que conversar e dizer, a gente quer melhorar, a gente quer mudar, vamos tentar achar um meio termo aqui para não ficar tão difícil para mim, para eu ter que cozinhar duas coisas diferentes, ou 3 ou 4, né? Eu quis trazer essa polêmica aqui, digamos assim, porque acontece mesmo, acontece muito. Acontece muito, precisa trazer a consciência, né, e mais para fazer o pessoal refletir. E cada família tem a sua particularidade, né, tem a sua historinha ali, misturada, né, aquele ambiente misturado, e que eu penso o seguinte, né, quando essa família já começou mais no caminho certo, ela provavelmente não vai precisar fazer nada especial no meio do caminho para tratar, né. Agora, se não fez, vai chegar um momento que um membro ali da família, ou 2, ou o que seja, vão precisar de um tratamento especial, e aí sim vai ter muito mais trabalho, que é realmente ter que fazer algo específico ou especial para um ou para outro. Então, exatamente. Eu cuido muito mais da minha saúde. Meus pais sempre cozinharam, minha mãe sempre cozinhou muito bem, mas ela não sei, acho que aprendeu muita coisa da família dela, coisas que vêm assim, sabe aquelas coisas que vêm que você já faz automático, né? E o que acontece? Eu cresci comendo bem, mas não sabia. Entendeu? Eu não estava entendendo natural, que aquilo era muito, muito bom, né? E hoje, eu muito mais velho, né? Eu depois de mais velho, já tenho quase 50, hoje eu estou me preocupando mais. Hoje eu estou pensando mais, hoje eu estou estudando mais. Então, por causa do meu filho, que teve um problema um tempo atrás, meu filho mais velho, Lucas,
e alguns anos atrás ele teve um problema, eu fui começar a estudar, eu gosto de estudar, gosto de entender o conceito das coisas, em todas as áreas, e aí eu fui estudar um pouco disso, estudei até bastante, e isso me ajudou muito. Só que você fica o chato, né? Quando é só você que está estudando, quando é só você que está criando consciência nisso, ou vê necessidade, você vira o chato. É difícil para quem cozinha. Então, porque eu não cozinho, né? Eu sou chato porque eu não cozinho, né? Eu gostaria de tal jeito, mas eu não faço. E aí, eu falo isso porque é algo que a gente passa, né? E aí a gente tenta sempre chegar no meio termo. A gente gosta muito aqui, Elo, além de trazer, né? Essa é a parte humanizando, né, a situação. A gente traz o profissional. Sim. E a gente também humaniza, porque por trás daquele profissional tem um ser humano que está ali, né, também na sua batalha diária, né, de ser uma pessoa melhor e tal. Então a gente gosta de trazer essa parte, a gente fala muito, né, a gente tem falado muito da nossa parte pessoal também, para conectar melhor com as pessoas e fazer essa mensagem. Claro. Chegar de uma forma talvez mais inteligente, mais suave, né? Eu gosto muito, e a Gabi, às vezes a gente aqui, a gente põe assuntos que é legal a gente tratar, ajuda muito, né? É como se fosse também um espelho, né? Porque muitas vezes quando você faz, né, uma pauta que parece ser tudo perfeito e não tem, não que não seja perfeito, né? Mas não tem esse negócio do dia a dia, daquele exemplo, né? Para a pessoa, acontece isso comigo também, se identificar, né? Então eu acredito que dessa forma, ensinar dessa forma, trazendo exemplos, é muito mais interessante e memoriza, as pessoas memorizam mais. Puxa, ele faz assim, realmente aqui em casa acontece isso que o André falou, mas a Iluse deu uma ideia que a gente pode fazer dessa forma aqui. Sabe qual que é a maior dificuldade, Elo, para mim, para eu que cozinho, quando a gente ouve por exemplo, ou lê um artigo ou ouve um podcast, por exemplo, tire o trigo, tire o glúten, isso faz mal por isso, por isso, por isso. Ok, a gente faz dessa forma. E aí a gente foca em outras coisas. Por exemplo, a gente tem o hábito de comer ovos pela manhã, a gente ama ovo quando a gente come. E aí 2 semanas depois a gente vê, olha, não pode comer ovo porque é prejudicial. Meu Deus, não é prejudicial, então eu vou tirar o ovo. Aí a gente tira o ovo, aí tenta substituir. Aí daqui a pouco eu ouço uma coisa tipo, não, olha, não tem problema, você pode comer o glúten se não te faz mal, por exemplo, como você está falando. Aí eu volto a comer glúten. Aí daqui a pouco o outro fala assim, ovo é maravilhoso para sua vida. Ai, olha, de verdade, exatamente, você falou tudo, é exaustivo, porque além de todas as outras coisas que, no meu caso, né, na minha história, que eu trabalho fora, eu tenho esse projeto do podcast, eu tenho uma criança pequena, eu tenho a casa, porque sou eu que cuido da casa, limpo a casa. Eu tenho a boa sorte que o André sempre me ajuda muito. O Nick também, dentro do que ele pode, que ele aprende, ele ajuda bastante. Mas essa questão da alimentação, eu tento tomar o maior cuidado possível, porque a gente também acredita que a energia, a gente fala, né, o cozinhar com amor, você tá pondo a energia ali. Isso também é importante. Mas às vezes me cansa, sabe? Me cansa o fato de, isso pode hoje, não pode amanhã. Agora eu vou fazer isso super bom para a saúde ou tô né, oferecendo uma coisa ruim para minha família? O mercado tá assim, você sente isso também? Se é exaustivo para vocês, imagina para o nutricionista, que tem que ficar desmentindo e desmentindo e desmentindo. Então, para vocês não esquecerem mais, é mais simples do que a gente imagina. É simples, é simples. Eu não estou dizendo que ter hábitos saudáveis é fácil, porque a gente vai envolver, né, o teu tempo, a tua rotina, mas também não é fácil você não ter hábitos saudáveis. Você fica cansadão, barrigudo, com azia, com dor de cabeça, e também não é fácil. Então, o que vocês precisam fazer? Cuidar com esse pode, não pode, pode, não pode. A gente sabe que alimentos industrializados, ultraprocessados, não é algo para você ficar comendo no dia a dia, que você tem que ter uma alimentação mais natural possível. Trigo. Vamos lá.
Aqui do Brasil, a gente tem um trigo que vem da Argentina, ele é 200% mais glúten, ele é todo modificado, ele fica em galpões, tem bastante fungo, não é para não comer, aí você vai ter que avaliar para a família de vocês. Se ovo fizesse tão mal, as pessoas estavam mortas já há muito tempo. Se trigo fizesse tão mal, tem um monte de gente que come trigo e é saudável, porque ela consegue digerir bem aquela proteína do trigo. Só que trigo, ele não é a base da nossa alimentação. E às vezes as pessoas estão tendo alergias, intolerâncias e sensibilidade por alto uso. Todo dia, desde que você nasceu, você come pão, café e leite, né? Pão e leite, pão e leite. Se não é leite, é queijo, é requeijão. Então você fica usando aquilo todos os dias. Na lista de alimentos altamente alergênicos, trigo, leite, amendoim, castanhas, frutos do mar, soja, são oito esses alimentos mais alergênicos. Eles estão lá. Agora imagine, você todos os dias da sua vida, desde que você nasceu, você come pãozinho, leite, não só no café da manhã, mas come a bolachinha no meio da manhã, depois come massa, macarrão, depois come à tarde pão e à noite pizza. Então você fez da tua alimentação a base de trigo, não é essa base que tem que ser, né? Então vocês precisam avaliar individualmente. Eu pergunto ao meu paciente, quando você come o pão integral lá de trigo, você passa mal? Não. Ah, Eluz, eu me sinto estufada. Quando eu tiro o trigo, eu me sinto melhor. Pronto, a resposta já está ali. Então, não é um alimento, o teu corpo já sinalizou que não é um alimento que você tem que comer direto, né? Eu passo muito mal com trigo. A primeira coisa que você precisa fazer, sem sombra de dúvidas, é procurar um gastroenterologista para avaliar se você não tem a doença celíaca. Porque se você tira o trigo sem o diagnóstico de doença celíaca, que é muito importante, você pode ter um problema muito sério. Porque o celíaco, ele precisa cuidar daquela contaminação que eu falei, ele não pode nem comer no mesmo prato que alguém comeu e lavou, ele não pode comer. Ele tem que comer num prato separado que ninguém nunca botou trigo, a esponja dele é diferente, a escova de dente, a pasta tem que olhar se tem glúten. Então não é o trigo em si, é o glúten, né? Essas pessoas, elas têm uma doença autoimune que o glúten detona o intestino delas, e isso pode virar um câncer de intestino. Então é muito importante, por isso que a gente fica preocupado, né? Essas informações que tem que tirar trigo, as pessoas tiram, melhoram um monte e nunca mais querem voltar. Mas por que ela melhorou um monte? Porque ela era celíaca, ela tinha uma doença autoimune que o glúten detonava o intestino dela. Então a gente tem que entender se você se sente melhor porque você realmente tem uma doença e precisa de tratamento, ou se você estava acostumada a só comer trigo, e trigo, Gabi, vem com o quê? Vem com corante, com conservante, porque você come trigo da onde? Do pão. Pãozinho vem com conservante, vem com não sei o quê. O trigo aqui do Brasil, por exemplo, ele é enriquecido com ferro e ácido fólico. Essa foi uma estratégia do governo para diminuir a anemia, visto que trigo não é alimento para comer quem é anêmico, né? Então, mas foi assim que o governo conseguiu erradicar a anemia, porque a população pobre come, o trigo está lá na cesta básica, é barato, né? Faz pão, faz tudo com trigo, faz bolo. Então, o trigo, ele não é a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação é frutas, vegetais, proteínas, carne, ovos, ou quem é vegetariano, vegano, são proteínas de origem vegetal, grão de bico, lentilha, ervilha, e os cereais, arroz, quinoa, milho, batatas. Então, essa é a base da nossa alimentação, e não o trigo. Então, será que você não está comendo trigo demais, e a gente pode, em vez de comer bolachinha no meio da manhã, levar uma fruta, comer umas castanhas, porque você troca um produto por um alimento, né? Então, é isso que a gente precisa. Essa é a minha conduta. Eu não sou o profissional que vai levantar uma bandeira que todo mundo tem que arrancar trigo e leite. Individualmente, eu avalio com o meu paciente mediante sinais e sintomas. Tem pessoas que passam uma vida inteira tomando leite e são super saudáveis e não tem problema nenhum. Realmente, a proteína do leite, a proteína do glúten, elas têm
elas são de difícil digestão para o ser humano. Mas será que esse ser humano não está só à base disso? A alimentação da minha avó, por exemplo, ela está com 93 anos agora, mas a vida inteira foi à base de trigo e leite. E, obviamente, isso não faz bem. Ela está com 93, mas tem problema de intestino, sempre foi obesa, mas ela comia de manhã café com leite e pão, no meio da manhã bolachinha, lanche da tarde era café com leite e pão, e jantar era café com leite e pão. Né? Então, é isso que a gente tem que olhar, assim, ó, olha para o seu cardápio, será que não dá para melhorar? Tirar um pouco do trigo e botar mais vegetais? Que isso sim é importante, porque você vai na farmácia comprar zinco, vitamina C, complexo B, mas está tudo dentro dos alimentos, né? Esses nutrientes são isolados de alimentos e colocados dentro de uma cápsula, e na cápsula não vem com as fibras, não vem com os compostos bioativos que dão coloração para os alimentos, né, que tem ação antioxidante. Eu falei de um dos 6 pilares, um dos 5 pilares, que é a saúde emocional. A saúde emocional, como que a nutrição ajuda a diminuir impactos do estresse, ansiedade, compulsão, depressão, TDAH, com nutrientes. Muitas crianças, elas não têm TDAH e que estão sendo diagnosticadas com TDAH e medicadas com TDAH. Elas têm o quê? Anemia, falta de ferro. Porque a alimentação dessa criança é bolachinha e macarrão. Ah, mas ele não quer comer comidinha, ele só quer macarrão. Aí entra naquele negócio que o André falou, como que a mãe faz? A mãe que manda, não é a criança que tem que imperar em casa. A mãe tem que mostrar, filho, é isso aqui, não é macarrão todo dia. Só que é tão cansativo isso, e criar filho, eu não tenho filhos, mas criar filhos é um trabalho de paciência, de amor, de... né, respirar fundo, porque às vezes você está tão cansado, fala, cara, come macarrão mesmo, deixa eu comer macarrão, porque senão não vai comer, e a criança impera, né, em cima da mãe, ela faz uma chantagem emocional que a mãe desiste e faz macarrão todo dia para essa criança, né, então é esse trabalho de, formiguinha. Funciona, eu vou aproveitar essa questão do macarrão, funciona trocar o macarrão tradicional por um macarrão de lentilha, de arroz, de quinoa ou algo do tipo? Funciona quando a gente fala dessa variedade, né? Então, olha só, você não está dando trigo, né? Então, se você faz o macarrão tradicional, que a gente conhece, né? Ele é trigo. Se você faz um macarrão de lentilha, ele é lentilha, na verdade, na forma de farinha, e o formatinho da refeição ali foi na forma de um penne ou na forma de um espaguete. Então você está variando e isso é muito legal. Você está trazendo variabilidade ali. Só que de qualquer forma a criança fica acostumada só a um tipo de textura, que é o do macarrão. Ela perde, né, o contato, assim, Gabi, de mastigar uma quinoa, de mastigar um milho, de ter aquela textura. E olha só que interessante, eu pego muito pacientes, crianças, adolescentes e até adultos que não conseguem colocar uma fruta na boca porque tem ânsia de vômito. E aí, o que a gente vai ver lá atrás? Foi uma criança que era tudo batidinho, na mamadeira, tudo batidinho, sopinha batida, então essa criança não consegue ter a textura dos alimentos ali, porque dá ânsia de vômito, porque ela foi treinada a só comer papinha, porque era mais fácil, né? Em vez de ter paciência de amassar a bananinha, dar a bananinha, botar aveia, e depois dar o leitinho, bate tudo no liquidificador e dá para tomar tudo dentro da mamadeira, porque isso facilita. Mas isso lá na frente vai ser uma grande dificuldade. Então, vocês que têm filho pequeno, quanto antes vocês ensinarem, menos trabalho vocês vão ter lá na frente. Ele aprender a pegar no alimento, textura. Sabe uma coisa que funciona muito bem, Gabi, com criança? E conosco também, tá? Nós somos eternas crianças. É cozinhar. É botar em contato com o alimento, fazer um bolinho, botar uma cenoura dentro do bolinho. E nós também, a gente se afastou muito da cozinha, né? Então, assim, às vezes, fazer um exercício de cozinhar
e começar você que cozinha, a buscar receitas alternativas. Hoje a gente tem essas fritadeiras a ar, que dá para fazer muitas coisas ali, e de uma forma super prática. Então, quando você se envolve com novas receitas, né, você vai tendo uma evolução, e aquilo vai te animando, vai trazendo o resultado, que são preparações saborosas para a família, que não é aquela mesmice que você já está cansada de fazer também. Então, o cozinhar, e não quero dizer assim, ficar 3 horas cozinhando. Hoje a gente tem muitas coisas fáceis, você pode comprar coisas prontas, vegetais picados, frango já cozido e desfiado. Então, às vezes, Gabi, a gente quer ser muito perfeito, não, eu vou preparar, eu que vou fazer. Eu passei por isso, teve uma época da minha vida que eu estava muito corrida, mas eu sou nutricionista, eu tenho que fazer o meu alimento. Aí eu falei, quer saber, vou comprar pronto, vou ver quem faz de uma forma mais limpa possível, vou comprar os produtos mais limpos que eu puder, e tiro do pacote e boto no meu prato, mas o que eu estou tirando é um brócolis, uma cenoura ralada e um frango já cozido e desfiado. Então, aqui no Brasil a gente já tem muitas possibilidades, aí nos Estados Unidos vocês têm já há muito tempo, né, as coisas prontas. E às vezes a gente que começa a estudar muito, né, André, a gente fica meio preconceituoso e quer fazer do início, mas hoje a gente consegue facilitar muito. Então, é muito melhor funcionar, né, antes feito do que perfeito, né. Então, essa perfeição acho que atrapalha muito as pessoas na hora de estar fazendo o básico, né? As pessoas, eu vou defender um pouco aqui os Estados Unidos também, no sentido de que não é 100% junk food, né? Muita gente pensa, a informação que chega no Brasil, você já morou aqui, você sabe. Aqui você tem muito mais acesso e até mais barato. Há muito tempo. A comer comida saudável, dá para comer. Os orgânicos, é só saber por exemplo, onde comprar, que mercado. Tem mercados aqui só de comida saudável, né? Mercados enormes. Então, e depende muito do estado que você está. O estado que você mora aqui muda também os tipos de mercado. Mas tem. E você consegue comprar fruta orgânica, por exemplo, que aumenta 10% do valor da normal, 15%, você já compra uma orgânica, né? Então, é só querer, quando a gente quer e tem informação, por isso que é esse papel nosso de educação também. Dá mais informação para as pessoas, e aí ela consegue buscar, né, e vai atrás do que precisa. Elô, antes da gente... É uma pena, eu daria fazer um episódio de umas 5 horas, né, mais ou menos. Esse assunto é bom. Adoro esse assunto. Antes da gente, a Gabi, começar aí o procedimento de aterrissagem, eu gostaria que, se você puder, dar um exemplo prático, ou uma mensagem, ou em forma de mensagem, generalista, no sentido geral, que atende várias pessoas, atende o todo, baseado nos 5 pilares. O que você pode falar sobre os 5 pilares? Uma mensagenzinha sobre os 5 pilares. De cada um. Uma de cada um. E aí depois a Gabi começa o procedimento de aterrissagem. Vamos lá, alimentação. Busque uma alimentação 80% natural, então os alimentos que vêm da natureza para o seu prato. Hoje a gente tem aqui os guias, né, para a população americana e para a população brasileira. Você baixa de graça aqui no Ministério da Saúde e aí na OMS. Guias nutricionais para a população, aí tem específico para a brasileira e aí também tem. Então, é uma alimentação com pelo menos 3 frutas ao dia, vegetais no almoço e no jantar, consumir proteínas mais magras, peixe, frango, carnes magras, evitar fritura, evitar no dia a dia, né? Deixar os doces, açúcares e frituras, essas junk foods, para pontualmente, né? Então, escolher 1 dia, 2 na semana para gente comer uma pizza, para comer um hambúrguer, mas no dia a dia ter uma alimentação mais limpa. Exercício físico, ele é
ele é um aliadíssimo da alimentação saudável, então pelo menos 4 vezes na semana, aí, 30 minutos a 60 minutos, é melhor você ter uma frequência maior do que fazer um dia 3, 4 horas, né? Então quanto mais frequente, não tem todo esse tempo, faz 20 minutos, não tenta ser perfeito, faz o que você consegue, mas mais vezes na semana, às vezes é 20 minutos que você deixa o celular, né, de lado e vai dar uma caminhada, vai 10, volta 10, né? Então, para quem está começando. Hidratação é muito importante, nosso cérebro é 80% água, então se a gente quer foco, concentração, hidratação. Uma média mais ou menos 350 ml por quilo de peso. Então, o que você vai fazer? Pegar o seu peso atual e calcular por 0,035. Quem está muito acima do peso vai dar um valor enorme, então pode dar uma ajustada aí. Sobre o sono é um evento que a gente precisa reparar e recuperar. Brasileiro é um dos países que mais dorme mal, seguido dos Estados Unidos, então estamos aqui, né, a gente está ali querendo muita tela, muito celular, muita televisão, então também mesma coisa da alimentação, gosta de assistir filme até mais tarde, seleciona 2 dias na semana, mas não todos os dias, diminua as telas, vá dormir mais cedo, porque isso transforma a sua vida, né? Durma mais tempo, então a média para adultos saudáveis, 7, 8 horas por dia, o sono é a coisa mais importante. Se for perguntar assim, Eluz, é melhor eu comer ou dormir? Vai dormir. Dormir é muito importante, porque isso vai contar no seu dia seguinte, toda a sua alimentação vai ficar baseada nesse sono. Você está cansado, você não vai treinar, você está cansado, você come mais, você desregula hormônios, né? Então não estou dizendo que pode comer mal e dormir bem, não é isso que eu estou falando, mas entre assim, Luz, eu estou muito cansado, mas eu ainda não jantei, vai dormir, né? Então o sono ele é muito importante. E aí a saúde emocional é a gente buscar técnicas e ferramentas para diminuir o impacto do estresse e ansiedade no nosso dia a dia. E hoje a gente tem diversas coisas, o conhecimento é uma delas, né? Mas terapia, falar com alguém, respiração, yoga, ler um livro, buscar momentos de lazer e prazer. Às vezes a gente está só aqui no trabalho e não vai botar o pé numa praia, não vai botar o pé na grama, não vai sair para brincar com o filho. Então a gente tem que ter momentos de lazer e prazer para que o nosso emocional, tenha esse prazer, né? E a gente não vá buscar na alimentação ou se detonando os outros pontos da nossa base. Será que eu falei todos? Uau. Falei muito. Uau. Falou sim. Falou. Falou muito bem. Excelente, rápido e perfeito. Não, obrigado. E eu fico pensando assim pro dia a dia, né? A gente poder aproveitar essas dicas no dia a dia, porque é o dia a dia que pega, né, Lu? A gente usar dessa informação. Você pegou num ponto fraco meu, que é o sono. Agora, o meu também. Que eu tô começando a dormir à noite, né? Nicola acordava de madrugada ainda, então essa parte foi mais difícil para mim. E é exatamente, eu me vi nas suas dicas, assim, você falando assim, não dormiu, no outro dia você tá mais cansada, você não treina, você não se exercita, e é exatamente isso. Eu acho que essa questão da minha enxaqueca, que eu comentei contigo antes, né, que eu tenho tido muita enxaqueca, é a questão do sono. Eu ainda não regulei, né, o sono. E também não existe aquela coisa de recuperar o sono, existe? Não. Não recupera, né? Não recupera. Num dia de 24 horas, que a gente tem um ciclo circadiano, 24 horas, a gente tem 8 horas para o sono. E se você perde aquelas 8 horas, você não consegue recuperar. Mesmo que você durma 16 horas no dia seguinte, você não recupera aquelas 24 horas que ela necessitava de um período de reparação e recuperação. Gabi, baixa higiene do sono. São 7 passos bem simples. A higiene do sono é uma apostila, posso te passar também, se você quiser divulgar. São 7 passos simples que você vai começar aos pouquinhos, em que você pode
o que você consegue arrumar mais rápido, talvez, ou aquele que está te atrapalhando mais, e foca nele, em vez de focar em todos juntos e querer essa perfeição. Então, acho que é o que eu vejo, assim, nesses meus 20 anos de nutrição, que as pessoas querem fazer tudo certinho, e isso não existe. Se você fizer, você me chama, que eu quero ter muitas aulas com você para aprender como ser perfeito, porque a gente não é, tá? Não tem como mesmo. Elô, a gente falou muito de como cuidar de si, e a gente, né, usou nossos exemplos aqui, falamos da nossa vida pessoal, do nosso filho, e a gente gosta muito de trazer essa reflexão para o finalzinho do bate-papo, que é uma forma de vocês, como especialista, voltar a lembrar desse momento, mas também das pessoas que estão ouvindo, de sempre estar refletindo, porque a gente fala de conhecimento, mas a gente sabe que a base de tudo é a base quando a gente é criança. Né? Quando a gente está aprendendo, quando a nossa mente ainda é uma folhinha em branco, né? E que a gente está depositando, e tudo que a gente deposita ali fica marcado naquela folha. E nesse finalzinho, assim, eu gostaria de trazer essa reflexão para você, de relembrar o teu momento na tua infância, se você tivesse a oportunidade de estar sentada com a Eluze quando criança, na primeira infância, ali até os 7 anos, então você pode imaginar que idade tem a Eluze, e o que você daria de sugestão para a vida dela, ou qual a mensagem que você gostaria de falar para aquela menina, com a experiência que você tem hoje, com o que você já viveu? Olha, eu vou falar coisas que eu aprendi hoje. A gente sempre fala, se eu soubesse isso antes, teria sido diferente, né? Mas a gente só sabe porque a gente passou por tudo isso. Eu falaria muito para cuidar com o que coloca aqui, né? Com os pensamentos negativos, autodestrutivos, porque isso destrói uma autoestima e te barra muito. E também lembrar que a tua energia, né, é o que traz para você as coisas que estão à sua volta. Então, as pessoas que chegam perto de você, elas estão niveladas com a tua energia, com teus pensamentos, né? Então, melhorar os pensamentos negativos, tirar, bloquear, né? Eles vêm, mas deixar ir embora e trazer os bons pensamentos e olhar para dentro. Né, a gente só aprende isso também depois de mais velho, às vezes, quando a gente sofre mais, né? Então, olhar para si, para dentro, em como eu ser uma pessoa melhor para mim mesmo, e o resto todo vem. Não esperar do outro que ele seja melhor com você, porque se num relacionamento as coisas não estão indo bem, você tem que olhar para dentro e a mudança tem que vir de você. Mesma coisa quando o André me falou, né? O que fazer, né? Às vezes a família não está em sintonia, comece por você. Não queira, às vezes, André, quando a gente aprende, a gente quer catequizar, né? Mas começa por você, porque você vai ser o exemplo, e você vai espalhar, você vai melhorar, a sua vida vai melhorar, os seus hábitos vão melhorar, você vai estar se sentindo melhor, e a Gabi vai falar assim, eu quero isso aqui também para mim. Você vai ser o exemplo. Então a gente tem que olhar para nós e cuidar do nosso, botar a máscara de oxigênio na gente para depois ir para o outro, né? Às vezes a gente cuida mais do outro do que da gente. Eu falaria isso. Ah, adorei. Elô, você faz planos para o futuro? Você tem meta, essas coisas assim? Você se organiza dessa forma? Eu tenho onde eu quero chegar, eu sou muito focada, mas eu não me preocupo muito com o futuro. O que vai ser de mim? Mas eu sei onde eu quero chegar, né? Então isso me traz muito para o presente. O que eu preciso fazer para chegar lá? E muitas vezes, né, no nosso meio da nutrição, emagrecimento, as pessoas sempre falam, eu não tenho disciplina. E na verdade, às vezes não falta disciplina, falta onde elas querem chegar. É só emagrecer e pronto? Para quê? Por quê? O que vai te trazer? E aí, se ela coloca, né, aquele foco lá, eu quero chegar aqui, porque eu quero me sentir assim, quero melhorar isso. O que eu preciso fazer para chegar lá? E aí o presente é muito mais importante do que o futuro. Com certeza. Isso aí. Adorei. Nossa, eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas aprendendo. Vamos marcar outra. Com certeza. Elô, como é que as pessoas podem te encontrar? Quer deixar os seus arrobas ou seus websites? Eu não sei como que é mais fácil. Podem. O meu nome é muito fácil, né? Ele é um nome bem exclusivo. Se você bota o meu nome na internet, acaba me encontrando, né? Escreve Elouse, Helouse. Fala Eluze.
Então, meu nome, o Instagram é Eluze Instanutri, no YouTube você vai achar como Eluze também, Eluze Carneiro, no Facebook, TikTok eu não estou muito ainda lá, mas vou chegar, mas se colocar meu nome, é possível que me ache em todas as redes, que é um nome bem exclusivo. Você atende online, não importa o local que as pessoas estejam, você consegue... Atendo. Eu atendo em 2 cidades presenciais, que é Florianópolis e Blumenau, e atendo de forma remota também. Nossa, maravilha. E você, deixa eu só fazer uma pergunta, você está com algum treinamento, algum curso online no momento? Eu tenho alguns cursos online, eles estão fechados, as turmas estão fechadas, eu tenho um para mulheres na menopausa e um para barriga, para secar a barriga, mas tem um projeto muito grande que agora a gente está lançando também com um amigo que é nutricionista e chefe de cozinha, onde a gente ensina as pessoas a cozinharem mais saudáveis, né? A gente está lançando agora, que é, né, o momento, a gente está lançando um curso de panetones, ele é mais exclusivo para pessoas que querem trabalhar e vender e ganhar né, uma renda extra ou ter um dinheirinho agora, e no ano que vem eu acho que a gente vai já lançar um produto dele também de como organizar, isso para a Gabi seria ótimo, a cozinha, né, de uma forma mais prática para que ela não tenha que ficar cozinhando todos os dias e isso ser um fardo. Isso seria perfeito. Então a gente vai aproveitar e convidar esse amigo, né? Opa! Vamos falar com o André, vocês vão amar, amar a experiência com ele é incrível. Maravilha. Show. A gente conversa aí nos bastidores. Amor, o arroba do nosso canal, como é que as pessoas conseguem nos encontrar? Arroba Unanicast. Fácil e simples, né? No Insta e na... Arroba Unanicast no YouTube também. Todas as nossas redes estão começando a ser alimentadas agora, então aonde as pessoas quiserem acompanhar a gente, às vezes a gente posta bastidor, né? Vai ter bastante novidade para os próximos episódios, então quem quiser nos acompanhar, nosso arroba Unanicast. Esse foi mais um episódio voltado à saúde da alimentação, falamos um pouquinho do sono, falamos da parte mental, que é muito importante, e a gente deixa aqui o nosso convite para a Elo voltar e a gente trazer mais informações agora de uma maneira prática. Como é que a gente traz? André é o nome dele, né, Elo? Vamos chamar o André, vou botar vocês em contato. Adorei. Vai ser bem interessante. Adorei. Às vezes ele até pode fazer alguma coisa com vocês ao vivo aqui também. E às vezes ele até pode me ajudar de uma maneira prática para eu contribuir produzindo as comidas também. Com certeza, com certeza. Vamos arrumar isso aí, e aí a gente vai ser o divulgador desse esse contato com o alimento. Com certeza vocês vão gostar vai ser um belo de um podcast, com certeza. Querida, obrigada mais uma vez, amei. Obrigado. Com certeza quando a gente for a Florianópolis, porque eu amo essa cidade maravilhosa. Nosso evento era para ter acontecido lá, né? A gente vai se encontrar pessoalmente. Um beijo grande e até a próxima. Combinado. Até mais, obrigada pessoal. Pelo convite. Sejam saudáveis. Até a próxima. Amém. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau.